Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Orelha Interna Manutenção do Equilíbrio. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da orelha interna. Nós vimos naquele momento uma porção da orelha interna relacionada com a audição. Essa porção seria a cóclea. No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma outra porção da orelha interna chamada de aparelho vestibular. O aparelho vestibular está relacionado com o equilíbrio. Vamos ver que o aparelho vestibular é dividido em 3 outros órgãos, sendo esses órgãos o sáculo, o utrículo e também os canais semicirculares. Esses órgãos vão trabalhar no equilíbrio estático e também no equilíbrio dinâmico. Vejamos isso. Enquanto que sáculo e utrículo são 2 órgãos relacionados com o equilíbrio estático, ou seja, a manutenção do corpo, em especial da cabeça em relação à força da gravidade, os canais semicirculares, por sua vez, estão relacionados com o equilíbrio dinâmico. Isso quer dizer a manutenção do corpo, em especial da cabeça, em resposta à aceleração e também à desaceleração. Vamos estudar agora quais são as funções de sáculo, utrículo e de canais semicirculares para determinar o equilíbrio estático e também o equilíbrio dinâmico. Vamos ver em conjunto a ação de sáculo e utrículo. Esta imagem está mostrando a localização anatômica do utrículo e também do sáculo no interior da orelha interna. Interessante perceber que tanto o sáculo quanto o utrículo vão apresentar um espessamento interno da sua parede chamada de mácula. A mácula é um espessamento que vai compor estruturas importantes para a determinação do equilíbrio estático. Perceba, há individualmente uma mácula para o utrículo e também uma única mácula para o sáculo. E essas máculas estão posicionadas perpendicularmente uma à outra. Um outro fato importante é perceber que a partir da mácula ocorre uma comunicação sináptica com o ramo vestibular do 8º par de nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear. Agora nós vamos ver como que é a estrutura de uma mácula. Essa imagem mostra uma mácula cortada. Perceba que inferiormente localizam as células de sustentação, que por sua vez vão abrigar as células ciliadas. Estas células ciliadas apresentam na sua extremidade distal um conjunto de cílios. Estes cílios estão mergulhados no interior de uma substância gelatinosa que recebe o nome de membrana do estatocônio. E perceba, no interior dessa membrana gelatinosa localizam um conjunto de estruturas formadas de carbonato de cálcio. Essas estruturas recebem o nome de estatocônio, ou a forma mais habitual da gente encontrar o nome seria de otólito, pequenas pedras de carbonato de cálcio localizado no interior da membrana do estatocônio. Nós vamos ver qual é a importância desses otólitos mergulhados no interior da membrana do estatocônio. Primeiramente, nós vamos falar que a mácula são órgãos receptores do equilíbrio estático e a mácula fornece informações sensitivas sobre a posição da cabeça do espaço. Por fim, ajudam a manter a postura apropriada e também o equilíbrio. Vejamos o funcionamento da mácula.
Em uma posição ortostática, onde a pessoa está em pé e olhando para frente, perceba a posição da membrana do estatocônio. Agora, se essa pessoa, porventura, curvar-se para frente como no movimento de amarrar os cadarços, veja o que vai acontecer. A membrana do estatocônio vai ser puxada para frente, uma vez que a posição da cabeça está modificada e, graças ao conjunto daquelas estruturas formadas de carbonato de cálcio, os otólitos, esses otólitos agora vão gerar uma força que vai facilitar o trânsito da membrana do estatocônio para baixo. Então, mudando a posição da cabeça, ocorrerá a movimentação da membrana do estatocônio para frente, com o auxílio das pedrinhas de carbonato de cálcio, dos otólitos. Isso vai fazer com que as células ciliadas sejam estimuladas. Estimulando as células ciliadas, ocorrerá a despolarização da célula. Isso vai fazer com que o interior celular fique mais positivo, abra-se canais de cálcio voltagem dependente, o cálcio entra no interior da célula e isso vai estimular a liberação de neurotransmissores excitatórios, o glutamato. Este neurotransmissor agora vai fazer uma comunicação sináptica com o ramo vestibular do oitavo par de nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear. Vamos ver agora como ocorre a manutenção do equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é determinado pelos canais semicirculares, um conjunto de 3 canais que estão posicionados em ângulos retos. Os canais semicirculares são o canal semicircular anterior, o canal semicircular posterior e o canal semicircular lateral. Esses canais estão posicionados em ângulos retos. Vejamos que os canais semicirculares permitem a detecção da aceleração e também da desaceleração rotacional da cabeça. Se nós ampliarmos esta imagem, vejamos que na base dos canais semicirculares localiza uma dilatação. Esta dilatação recebe o nome de ampola e no interior da ampola localizam as estruturas relacionadas com o equilíbrio dinâmico. Vamos fazer um corte na ampola e vamos ver como que é o interior desta região do canal semicircular. O interior da ampola, nós podemos encontrar algumas estruturas anatômicas importantes. Perceba, a parte externa da figura está mostrando a parede da ampola, aquela dilatação que nós vimos na figura anterior. Internamente, a ampola, nós encontramos um conjunto de estruturas anatômicas. Vamos ver, primeiramente, a crista ampular, uma dilatação no interior da ampola. Esta crista ampular recebe as células de sustentação, que, por sua vez, as células de sustentação vão sustentar as células ciliadas. Estas células ciliadas também apresentam um conjunto de cílios. Perceba agora que os cílios estão projetados para o interior de uma outra estrutura chamada de cúpula, uma estrutura também semigelatinosa. E banhando internamente os canais semicirculares, nós encontramos o líquido chamado de endolinfa. Vamos ver agora como ocorre a estimulação da ampola. A ampola é uma dilatação que nós já vimos dos canais semicirculares. Se ocorrer uma movimentação da cabeça, por exemplo, quando a gente faz um movimento para cima e para baixo da cabeça, como a gente estivesse concordando com alguém, ou fazendo o movimento de rotação lateral da cabeça,
como se nós estivéssemos discordando de alguém, ou até mesmo inclinando a cabeça em direção ao ombro, isso vai fazer com que ocorra o movimento da orelha interna e a endolinfa não está grudada em nenhuma região da cabeça. Isso vai exercer uma pressão na endolinfa. Então vejamos, a rotação da cabeça vai fazer com que ocorra a pressão numa endolinfa estacionária. Isso vai exercer uma pressão na cúpula. Esta cúpula agora vai curvar para um lado, esta curvatura vai estimular os cílios das células ciliadas e da mesma maneira que nós vimos anteriormente, isso vai despolarizar a célula ciliada. Despolarizando a célula ciliada, nós vamos ter o aumento do influxo de cálcio no interior da célula ciliada. Isso vai estimular a liberação de neurotransmissores e, novamente, ocorrerá a estimulação do ramo vestibular do nervo vestíbulo coclear, o oitavo par de nervo craniano. Pessoal, a respeito do equilíbrio, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham chegado ao final desse vídeo. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.